Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas, sobre a questão do conhecimento na era moderna, certo? Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre como é a importância, né, do conhecimento, digamos assim. E agora nós vamos tentar, né, falar um pouco sobre a procura de um método, porque quando a Igreja Católica ela perdeu totalmente a sua autonomia, então as pessoas, os filósofos, os cientistas daquela época tiveram um pouco mais de liberdade para pesquisar sobre coisas que eles realmente queriam, que não estivessem atrelado unicamente à igreja, certo? Então, em virtude disso, começou a surgir, né, como a gente viu na nossa última aula, começou a surgir vários pensadores, vários cientistas, o humanismo começou a florescer e com isso vai surgir a procura de um método eficaz que comprove o conhecimento verdadeiro, já que o conhecimento, né, daquela época estava abalado, né, porque a ciência era a ciência não, a igreja era o centro de tudo. Só que a igreja, ela acabou perdendo a sua credibilidade. Então é como se as pessoas não acreditassem mais, digamos assim, na palavra da igreja. Então, com isso, cientistas, filósofos surgiram na tentativa de propor um método eficaz para o conhecimento. Eu vou tentar ser o mais breve possível, certo? Por isso que eu nem falei muita coisa na introdução, para a aula não ficar tão extensa, tá bom? Para não ficar cansativo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre Francis Bacon, né? Tem um bacon, a gente lembra logo, né, de quê? Né? Daquela delícia que é o bacon, né? Algo que você vai marcar, você nunca vai esquecer quem é Francis Bacon, porque tem essa marca, né, desse alimento popular da nossa cultura. Francis Bacon, ele era um filósofo inglês e ele vai propor um método que está dentro do empirismo, certo, pessoal? Antes de nós começarmos a falar de fato de quem era Bacon, é importante que a gente comece a falar também um pouco sobre a teoria dele, porque digamos assim, a filosofia moderna ela vai estar estruturada nesses dois pilares aqui, olha, empirismo e racionalismo, que também pode ser chamado de inatismo, são coisas opostas. Para o empirismo, o conhecimento vai surgir da experiência, os sentidos, né, que é a visão, o paladar, o olfato, o tato, né, eles vão ser a fonte de todo o conhecimento e a comprovação vai ser a ciência. Então, os empiristas, pessoal, ele só vai acreditar naquilo que ele vê e do que ele toca. Nessa época aqui, nós vamos ter muito filósofo ateu, justamente pelas críticas que eles faziam à igreja, né, que estava perdendo a credibilidade, ou, aliás, já tinha perdido a credibilidade daquela época. Então, com isso, muitos filósofos, né, muitas pessoas, elas vão acabar sendo adeptas do ateísmo por conta disso. E o empirismo vai ser essa vertente que muitas vezes vai levar a pessoa a duvidar de absolutamente tudo, né? Até mesmo da existência de um ser divino, que no caso é Deus. Aí vai surgir o ateísmo, digamos assim. Do outro lado, nós temos o racionalismo ou inatismo, que nós não vamos falar de nenhum filósofo neste momento dessa corrente de pensamento, mas que eu coloquei aí para vocês entenderem que é uma corrente de pensamento que está oposta ao empirismo. Para o racionalismo, o conhecimento vai surgir da razão, certo? A razão é a fonte de conhecimento e não mais os sentidos, certo? É importante frisar isso, olha, tá vendo? Sentidos aqui para o racionalismo não tem nenhum significado, pessoal. É como se o sentido fosse falho. Você não pode confiar naquilo que você vê e você toca. Você tem que pensar e refletir. Esse era o raciocínio dos racionalistas, né, ou inatistas, né? Por exemplo, Platão, ele está dentro da corrente do racionalismo. E vai ter o desprezo aos sentidos, que é justamente o que eu já falei, né? O desprezo àquilo que eu vejo, toco. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos, diriam os racionalistas. Francis Bacon, pessoal, ele vai estar nesta corrente aqui, olha. Bacon, ele era empirista, ou seja, ele
considerava que a única fonte de conhecimento era a experiência. Entretanto, ele dizia que era preciso percorrer um caminho, né, para alcançar o conhecimento. Para isso, Bacon ele vai propor o que ficou conhecido como a teoria dos ídolos dele. É importante que vocês prestem atenção que essa teoria dos ídolos de Bacon não é a solução para o conhecimento. O que Bacon está propondo? Que o homem, ao longo da vida, ele acaba se deixando levar por 4 tipos de ídolos. E esses ídolos acabam cegando ele de forma que ele não consegue enxergar o verdadeiro conhecimento. Quais são esses ídolos, né? Tem nessa planilhazinha aí, olha. Os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, né? Observem aqui, olha. Ídolos da caverna, os ídolos do mercado e os ídolos do teatro, certo? Mercado que também pode ser chamado de fórum. Nós vamos estudar eles rapidamente agora, detalhadamente, tá bom? Primeiro ídolo é o ídolo da tribo. O que é o ídolo da tribo? São as limitações da nossa natureza humana. Ou seja, o próprio nome tribo, pessoal, já está falando de quê? De nós, tribo humana. Nós somos a tribo de seres humanos, a tribo que pensa, né? Por exemplo, o que nos diferencia dos animais? O nosso fato da gente pensar, raciocinar. Os animais não conseguem fazer isso, não é verdade? Então, pessoal, é importante que vocês fiquem atentos a isso. E aqui eu coloquei esse exemplo para tornar bem claro, tá? Não saber ler e escrever. Por que que isso é uma limitação da nossa tribo? Porque quando a gente nasce, a gente não sabe ler e escrever. Nunca vi um bebezinho lendo e escrevendo. Então, é uma limitação da nossa natureza. Estão entendendo? Espero que vocês estejam. Ops, peraí. Ou seja, né, pessoal? Teve um probleminha técnico aqui, mas faz parte, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos o quê? Quando nós nascemos, né, como eu estava falando, nós não sabemos ler e nem escrever. Então, é uma limitação da nossa tribo de humanos. Entretanto, ela pode ser superada. Isso é um ídolo, é uma limitação. Aí, esse é o primeiro ídolo. O ídolo da caverna é o segundo. São as limitações das noções do ser humano enquanto indivíduo. Olha só. Aquela limitação, pessoal, é da nossa tribo, mas nós podemos superar ela. Como? Aprendendo a ler. Entretanto, algumas pessoas não aprendem a ler, né? Por exemplo, nossos avós, né? Nossos pais, né? Enfim, algum vizinho da gente, né? Não aprendeu a ler, porque não teve a oportunidade de ir para a escola, porque não foi mesmo. Então, neste caso aqui, pessoal, ele está com outro tipo de ídolo, que é o ídolo da caverna. Ele não aprendeu a ler. Então, ele não superou outro ídolo, certo? Que era já naturalmente, a gente quando nasce já não sabe ler, e ainda teve a possibilidade, né? Que a gente tem a possibilidade de aprender a ler, e mesmo assim ele não aprendeu. Então, 2 ídolos que não foram superados, certo? Eu coloquei esse exemplo para que fique mais claro. O terceiro tipo de ídolo é o ídolo do mercado ou fórum, né? Que aqui está relacionado à nossa linguagem, à nossa comunicação. Aqui, pessoal, é quando outra pessoa tenta enganar alguém a partir de uma distorção da realidade, a partir do discurso. Ou seja, é quando você vai contar algo para alguém e de repente você aumenta, inventa. Então você está praticando um erro, você está contribuindo para que o conhecimento não ocorra de fato, certo? Por isso, pessoal, que isso é classificado também como uma espécie de ídolo de mercado ou fórum. E aqui eu coloquei os meios de comunicação como exemplo, não é? Porque muitas vezes uma matéria ela foca numa coisa que ela quer fazer você acreditar e minimiza a outra para também com a intenção de alguém ou de alguma pessoa, certo? Então, dessa forma, pessoal, esse ídolo ele acaba estando relacionado com a falta da verdade. Espero que vocês estejam
entendendo o que eu tô falando. Tem 4 tipos de ídolos para o nosso amiguinho Francis Bacon. E esses 4 tipos de ídolos nós devemos superar eles para chegar ao conhecimento. E aqui nós temos o quarto e último ídolo, que é do teatro. São as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes, né? Aqui, pessoal, Bacon estava naquela época da era moderna, né? No florescimento da cultura, no florescimento da ciência. Então, ainda existia uma ciência muito rala, né? Uma ciência que ainda não utilizava o método empírico, que é o que? A experiência, não testava, não observava os fatos, era tudo baseado muito no achismo. Então, por conta disso, ele disse que ele chegou à conclusão, melhor dizendo, que isso era uma forma de fantasia, né? A fantasia está onde? No teatro. É por isso que ele colocou ídolos do teatro. É uma ciência que não tem comprovação científica, certo? Então, segundo Bacon, nós devemos superar esses ídolos. Olha só, para ocorrer o conhecimento real é necessário a superação dos ídolos. E isso só ocorre com um método eficaz. Lembra que no início da aula eu falei que era a procura de um método? Bacon fez esse arrudeu todo desses ídolos para dizer que nós precisamos de um método. Qual seria esse método, pessoal? Esse será o tema da nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Dá o joinha aí, né, dá o joinha aí no vídeo, se inscreva no canal para vocês receberem as notificações, beleza? E outra coisa importante, pessoal, nessa aula nós não teremos tarefa, né? Porque o Cigeduc ele tá com uma instabilidade muito grande e aí até nós, né, professores, estamos tendo dificuldade para acompanhar as tarefas, né, os fóruns e tal. Então, para que a gente não fique sobrecarregado e para que vocês também não fiquem, nessa semana nós não teremos tarefa. Vocês vão assistir essa aula, belezinha. Se concentra, faz anotações e na próxima semana eu trago o método de Francis Bacon e lanço os questionamentos, tanto sobre essa aula de hoje, como da aula da próxima semana, tá bom? Fique bem, se cuidem. E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.